E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, muito pedido por vocês aí, dando sequência à nossa série de todas as incidências agora relacionadas ao crânio. Incidências tanto de rotina como incidências especiais. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu quero que você já deixe o seu like. E se você é novo no canal, já se inscreva e ative todas as notificações. E inclusive eu queria dizer da novidade para vocês, que é o Seja Membro, onde é a turma exclusiva do Radiologando, que por sua vez, quem faz parte dela recebe conteúdos exclusivos como PDF com questões para praticar, simulado para concurso público, vídeos exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos, inclusive muitos que foram ditos aqui nessa série aí que eu disse para vocês. Sem contar também com audioaulas, sala de aula virtual comigo, simulado para concurso público e muito mais. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a turma exclusiva do Radiologando, é só vocês clicarem aqui no botão ao lado do inscreva-se, que é o Seja Membro, ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Nos acompanhe também nas redes sociais, tanto no @radiologando como também @igorjulioprof, onde lá você fica por dentro de tudo que acontece aí no mundo da radiologia, acompanha os stories, o feed de lives e também radiologa de pertinho conosco, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, muita gente pediu esse vídeo aqui, então eu decidi atender o pedido de vocês. E hoje eu trago para vocês todas as incidências de crânio. Então já prepara aí o teu caderno, tua caneta, o teu bloquinho de anotações, onde quer que você anote. E já anote todas as informações e bizus que eu vou dar aqui para vocês. Começando aí pelas incidências de rotina, onde a gente tem o PA e o perfil de crânio. Quando a gente vai estudar a região, qualquer uma do corpo humano, sempre tem as incidências de rotina, seguido das incidências complementares, que podem ser também especiais. As incidências de rotina para o crânio são PA e perfil. São as únicas incidências que são de rotina. Agora, como método complementar, a depender da situação, a gente não vai realizar um PA e perfil de crânio. A gente pode realizar um AP e perfil de crânio, principalmente em casos de pacientes politraumatizados. Ah, professor, então quer dizer que em condições normais eu posso realizar o AP e o perfil de crânio? Não é interessante você realizar o AP de crânio. É preferível que você realize o PA. Por quê? A região do cristalino e a região da tireoide são órgãos radiosensíveis. Quando você realiza um AP, basicamente você está expondo diretamente esses dois órgãos com relação à radiação ou feixe primário. Logo, é interessante você realizar o PA de crânio. Assim você atenua, diminui aí a dose de radiação nesses órgãos que eu acabei de falar. Então, você realiza PA e perfil de crânio como rotina, mas a depender da situação, você pode realizar um AP e um perfil, tá certo? Bom, além das incidências de rotina, nós iremos agora estudar um pouco mais sobre as incidências especiais. E para início, já temos aí o método de Towner, que por sua vez é uma incidência axial do crânio. Além do método de Towner, nós temos também o método de Breton, ou até mesmo Reversion, que também é semelhante aí em relação ao Towner. Ainda relacionado à região do crânio, nós temos aí também o método de Stevens e também o método de Hertz, que também serve para poder estudar toda a região do crânio. Lembrando, gente, que o crânio ele é subdividido em duas partes inicialmente. Nós temos a calota craniana e a região da face. Então, algumas incidências elas são voltadas para o crânio e outras incidências é voltado para a região de face. No caso aí do Hertz. Além do Hertz, nós temos o método de Caudill e o método de Watters, que na prática é chamado aí para estudos de metonaso e frontonaso, que é relacionado aos seios da face, tá certo? Além dessas incidências, temos também o método de Schuller. E o Schuller, por sua vez, tem Schuller 1, 2 e 3. Depende muito da angulação que a gente vai fazer em relação ao crânio do paciente. Temos também a incidência pelo método de Bellot, que é muito utilizado para estudo de mandíbula. Além de Bellot, ainda para o crânio também, nós temos aí o método de Haas. Uma dica, basicamente o método de Towner ele é o mais completo, dá para estudar ali várias estruturas, mas depende muito da solicitação médica e temos aí métodos alternativos, porque na verdade as incidências voltadas para a região do crânio, muitas vezes a gente vai realizar com o objetivo específico de estudar uma única estrutura. E, a depender do quadro clínico do paciente, muitas vezes a gente precisa realizar esse exame da forma que ele deve ser realizado. E, quando não é possível, a gente consegue aí realizar
por outros métodos alternativos. Lembrando também, gente, outra dica aqui que eu vou dar para vocês é que para realizar os exames relacionados ao crânio e face, você precisa saber das linhas do crânio, que é alinhamento meatal, a linha câncio-meatal, linha lábio-meatal, linha naso-meatal, linha infraórbito-meatal, linha órbito-meatal, linha glabelo-meatal, enfim, essas linhas todas que estão aparecendo aqui, que apareceram aí na tela de vocês, são linhas extremamente importantes para um bom posicionamento em relação à região do crânio. Outra coisa, quando a gente não conseguir alinhar qualquer uma dessas linhas em relação ao receptor de imagem, é interessante que a gente compense essa falta de angulação do paciente, da estrutura, em relação ao tubo de raio-x. Então, por exemplo, no método de Caudill, ou até mesmo no método de Watters, por exemplo, muitas vezes a gente não vai conseguir colocar alinhamento meatal perpendicular em relação ao receptor de imagem. Então, muitas vezes, a gente aumenta a inclinação podálica para poder realizar o exame sempre da melhor maneira e, claro, prezando sempre pela qualidade da imagem. Lembrando, gente, que por mais que vocês realizem um método alternativo, a qualidade, o padrão da imagem, no final, ele tem que ser o mesmo. Outro bizu que eu quero dar aqui para vocês também é com relação à incidência de PA e AP de crânio, que tem como a gente identificar. Basicamente, o PA de crânio, a região da órbita, ela fica um pouco menorzinha quando a gente compara com a AP de crânio, onde a região da órbita fica um pouco maior. Isso devido aí à projeção objeto em relação ao filme, que é caracterizado pela distância objeto-filme. Então, no AP, a órbita tende a ser maior e no PA, a órbita tende a ser um pouco menor. Outra diferença também, até mesmo uma diferença anatômica, eu não sei se vocês sabiam, mas a órbita masculina, ela tende a ser um pouco mais quadrática, enquanto que a órbita feminina, ela tende a ser um pouco mais circular. Eu também não sei se vocês conheciam essa diferença em relação à anatomia, mas está aí mais uma das curiosidades da anatomia que é relacionada a posicionamento e também à anatomia radiológica, tá certo? E aí, o que é que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Eu espero que sim. Então se você gostou desse vídeo e não deixou o like ainda, tá perdendo tempo. Deixa o like, se inscreve no canal, se você é novo no canal, já ativa aí todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui semanalmente. Lembrando que temos vídeos toda terça e toda quinta-feira, e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, tá bom? Então eu encontro com vocês num próximo vídeo. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, tanto @radiologando quanto @igorjprof e radiologar de pertinho conosco. Então eu te vejo num próximo vídeo. Obrigado pela paciência e até lá!